Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula de gestão de TI, tá certo? Vamos iniciar o nosso trabalho hoje falando sobre gerência de mudanças, tá certo? E aí eu vou compartilhar aquela tela, mas antes de compartilhar a tela, vamos fazer um pequeno overview do que a gente falou na última aula, né? Na última aula a gente falou sobre incidente e problema. Vocês estão lembrados? Nós discutimos sobre incidente e problema. Nós vimos quais eram as situações que os incidentes se tornavam problemas, né? Quando a gente viu que haviam equipes na empresa preparadas para discutir e enfrentar os problemas e incidentes que acontecem, né? Das diversas equipes distribuídas na empresa para fazer esse atendimento, tá certo? Nós vimos tudo isso na aula passada. E uma das coisas que eu falei é que um dos motivos que muitas vezes havia o nascimento de incidentes, né, um das fontes nascedoras de incidentes, era a parte de colocação de artefatos de software com problemas em produção, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão de mudanças, certo? Nós vamos entender um pouco de como é que funciona a gestão de mudanças, tá certo? Vou compartilhar com vocês o material. Isso aqui já está criado lá no Aulas, né? Já está disponibilizado lá no Aulas, assim como esse material também está disponível no, no Unifor Online, na parte de documentos lá, que vocês podem consultar, vocês podem baixar esse material, tá certo? Ele está disponível lá no material didático, assim como ele está disponível no Aulas. Já tem uma aula para o dia de hoje, já publicada, por sinal. Tá bom? Então, vamos lá. Se vocês, eu vou tirar um pouquinho aqui o meu rosto, só um segundinho, para diminuir o que eu tenho que mandar pela internet para vocês, né? Vamos lá aqui. Primeiro, o que é gerência de mudanças, né? Antes de entrar nas definições de gerência de mudança, o que é uma mudança? Vamos entender o que é uma mudança no âmbito da TI, né? No âmbito por exemplo, do desenvolvimento de sistemas, no âmbito dos processos que nós temos rodando dentro da nossa empresa. Né? Então, por exemplo, quando você tem, vou dar um exemplo aqui bem bobo, né? Você tem o seu smartphone que ele tem vários softwares nele, né? Você tem aplicativo de banco, você tem aplicativo de correio, você tem diversos aplicativos diferentes. Cada aplicativo desse tendo funcionalidades bem, bem definidas, né? E aí acontece às vezes, né, de você baixar uma versão de um software, né, e não gostar, tá com problema, tá certo? Aí você diz, poxa, o software está com defeito. O que é que você faz? Apaga, né? Outras vezes é um software que você usa lá, aí de repente chega uma versão nova e essa versão nova às vezes vem com um problema, né? Vem com um problema e você às vezes nem sabe qual foi a motivação desse problema ter acontecido, né? E aí você disse assim, poxa, mas o que aconteceu aqui? Por que que esse problema se, se mostrou, apareceu para mim? Esses problemas podem ter sido oriundos de versões desse software com defeito, né? E aí você diz assim, poxa, como é que ela passou com defeito? Como é que ela chegou para mim com defeito? Quer dizer, alguém em algum momento desenvolveu esse software, por algum motivo não foi detectado
um problema, e esse problema acabou em produção. E um problema como esse, pessoal, no caso hoje em que as pessoas não têm mais muita paciência na utilização dos softwares, corre um risco enorme dele pegar e simplesmente desinstalar o software e acabou, tá? E aí você perdeu o cliente, tá certo? Né? A gente vê muito isso. Então, mudar, né? Mudar é substituir, né? É trocar alguma coisa em um software ou em algum dos componentes desse software. Não precisa ser só o software sendo mudado, não, pessoal. Pode ser uma característica, tá? Por exemplo, se você utiliza um banco de dados em uma determinada versão, uma alteração na versão do banco de dados pode gerar um impacto, né? Pode gerar um problema. E esse problema tem que ser devidamente avaliado, tá certo? Uma funcionalidade nova, quando entra, se não tiver sido bem estruturada e testada. Bom, e aí você diz assim, professor, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de implantar novas versões de um software ou de configurar novas versões de um componente ou novas versões de um serviço, né? Porque se essas novas versões levarem erros, levarem problemas, não estou nem falando só de erro, mas, por exemplo, ela pode levar a uma incompatibilidade que não foi detectada em momento de desenvolvimento, mas na hora que você põe em produção, você tem um problema grave aí, certo? E aí, aqui entra o que a gente chama de gerência de mudanças. A gerência de mudanças, digamos, o propósito dela, né, ela se propõe a tentar trabalhar, né, tentar garantir que toda e qualquer mudança que vai ser feita no meu ambiente seja avaliada, aprovada, implementada, tá? Elas precisam ser revisadas, tudo isso de maneira controlada. Resumo, eu preciso ter controle do que eu vou mudar no meu ambiente operacional, tá? E aí ainda tem um detalhe. Quando eu falo de mudanças que afetam trabalhos, né, podem ser desde artefatos de software, como eu estava dizendo, configurações, tudo o que impacte na minha configuração, na minha estrutura operacional de trabalho, tá certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês eu vou até interromper um pouquinho aqui essa imagem, voltar para mim. Eu acho aqui que muitos já viram um jogo chamado World of Warcraft. Eu dou esse exemplo porque ele é fantástico, o jogo. Né? Assim, não estou falando de fantástico o jogo em si, mas ele tem um processo de gestão de mudanças, certo? Muito interessante, tá? Um software como um jogo, como um jogo, como um programa de controle financeiro. Basicamente, os jogos eles têm a mesma estrutura de um software qualquer, né? Então você tem áreas do jogo que são áreas visuais, né? Nos meus softwares comuns também tem áreas visuais, né? Ele tem é, áreas internas, a que a gente chama de back-end, né? Ou processos internos, processos de negócio, certo? Da mesma forma que todo e qualquer software utiliza. Quer dizer, um jogo ele não é diferente de um software como qualquer outro que a gente utiliza hoje em dia. Que pode ser desde um controle financeiro até um controle de viagens, um software de correio. Todos esses softwares eles têm basicamente, né, sendo muito simplório, pelo menos três coisas.
Uma é a interface com o usuário, que é aquilo que você vê. Outra é a chamada camada de controle, que é onde ficam as regras de negócio que ficam lá por trás, né? Essas são as duas principais coisas. E a parte de segurança, né? Vamos focar aqui em como é que a Blizzard, que é a dona do World of Warcraft, disponibiliza as novas versões, né? Pelo menos assim me informaram. O que é que ela faz? Quando ela decide colocar quando ela precisa colocar uma nova versão do jogo no ar, ela vai distribuindo aos poucos a informação. Então, primeiro, ela distribui a camada de controle. E aí, quando chega a camada de controle, lá, aí, o software novo, né, a versão nova ainda não está habilitada. Ela está distribuindo a camada nova de controle, que vai ser de uma nova versão, de uma nova funcionalidade, né? E aí vamos falar com qualquer software, a gente pode usar isso como exemplo. A pessoa distribui primeiro a camada de controle que não está habilitada ainda, visto que para aquelas novas funcionalidades, né, exigem camadas visuais que ainda não estão disponíveis, né? E aí você pega e continua usando o software. Se houver qualquer problema com o seu software, pode estar relacionado com essa camada de controle, né? Um pouco de contaminação, né? Dessa versão nova que você está colocando do software, que ainda não está ativa e por isso não deveria dar problema, mas de alguma forma ela interferiu no software atual, e aí o cara vai lá e diz assim, opa, peraí, deu problema, vamos corrigir. Aí corrige. Aí tudo está funcionando perfeitamente, porque agora, se o software, a camada de controle nova do software foi distribuído e todos os problemas foram corrigidos e aquela camada está inativa, parada, ela fica lá quietinha, tá certo? E aí depois, uma vez estabilizado essa parte, aí ele pega e também de forma desabilitada, ele manda a camada de visual, a camada de interface com o usuário. Eu poderia distribuir as telas do meu sistema, mas mantendo-as desabilitadas. Uma vez distribuídas as telas desabilitadas, se por acaso tiver qualquer problema, eu já vou logo e corrijo. Vejam que todos os problemas que podem acontecer nesse momento, eles estão estritamente relacionados com contaminação que pode acontecer do software novo que eu acabei de construir em cima do software antigo, tá certo? Resolvidos todos os problemas, eu posso simplesmente habilitar as novas versões, tanto a versão da camada de controle quanto a camada visual. E a partir daquele momento, todo e qualquer problema que der vai ser exclusivamente na parte nova. E você consegue, para um software que seja crítico, né, um controle financeiro, por exemplo, primeiro garantir que a versão antiga do software, que as funcionalidades anteriores estão 100% funcionando, e ainda consegue limitar que se houver algum problema, ele deve estar concentrado exclusivamente na parte nova. Por que eu falo isso? Porque alguns dos problemas bem sérios dessa parte de gestão de, de mudanças é porque muitas vezes nós distribuímos coisas que foram testadas nas suas, digamos, versões que acabaram de ser distribuídas, que acabaram de ser construídas, está tudo correto, mas aí quando eu ponho em produção dá um erro que, poxa, isso aqui não era para ter dado erro. Por quê? Porque houve contaminação de algum tipo do que foi novo em cima do que já estava funcionando, tá bom? Essa é uma forma, né, de a gente poder pensar um processo de gestão de mudanças, né? Essa é uma forma de gerir mudanças, né? Distribuir as coisas aos poucos, tá? E já ir verificando se está dando certo.
Óbvio, isso não dispensa um bom teste anterior, né? Uma boa verificação, claro que não. Os mecanismos de teste precisam ser garantidos. Mas ele já te dá um auxílio para tentar diminuir os impactos no momento que você disponibilizar uma versão nova do seu software. Já imaginou você distribuindo uma funcionalidade nova e ela falhando, né? Ou pior, complicando a utilização até das versões anteriores do seu software, tá? E aí o que nós temos nesse processo de gestão de mudança, né, nesse planejamento de gestão de mudanças, é tentar reduzir os riscos desse tipo de problema acontecer, de você colocar uma coisa no seu ambiente produtivo e acabar tendo um problema, acabar tendo uma complicação. E aí, vamos lá. Quais são alguns princípios, né? Que toda mudança ela precisa ser avaliada, né? Aprovada. Avaliada por quê? Porque toda vez que eu solicitar uma mudança, né? Sei lá, eu chego lá e digo assim, olha, eu tenho um controle financeiro e esse controle financeiro eu quero incluir uma nova moeda no controle financeiro, porque agora o meu controle financeiro ele é mundial e eu quero permitir incluir a moeda dólar, não vai ser só real. Bom, essa é uma solicitação de mudança que vem normalmente da área de negócio, porque novamente eu falei, a TI ela não decide o que ela vai fazer. A TI ela apenas executa aquilo que as áreas de negócio precisam, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? A pessoa chega e diz assim: poxa, eu estou precisando ajustar o sistema para que ele possa, para que ele possa receber a moeda dólar, tá certo? Aí você diz assim: poxa, você precisa de dólares? Preciso de dólar. Beleza, então a primeira coisa, alguém vai ter que avaliar essa mudança. Avaliar para descobrir quais são os impactos dessa mudança no software. Fazer uma análise de impacto, tá certo? Essa análise de impacto se destina a você identificar todos os pontos no seu software que precisam ser modificados e quais as repercussões dessa alteração no software, tá? Depois de avaliadas as repercussões, alguém precisa aprovar essa mudança. Por que que eu falo em aprovar? Porque, veja bem, quem manda, né, quem manda no desenvolvimento do software, nas funcionalidades que vão ser desenvolvidas, é a área de negócio. Então, o que é que você faz? Quando o cara chega e diz assim, rapaz, eu preciso que você mude isso. Você avalia o impacto e depois leva para ele. Se ele disser o seguinte, não, eu quero fazer, ele aprova essa mudança, aí a gente faz. Por que que eu estou falando isso? Olha só, uma vez um usuário pediu para mim, ele trabalhava num sistema, e ele pediu para aumentar o tamanho do campo do nome da empresa de 42 caracteres para 120, certo? Aí ele disse assim, Alan, você pode alterar? Eu disse, deixa eu avaliar o impacto. Quando eu fui avaliar o impacto, eu precisaria modificar 1.500 objetos no sistema, né? Em 1.500 locais eu teria que fazer o ajuste. Aí eu cheguei para o chefe e disse, olha chefe, dá para fazer, certo? Até ele olhou assim, não, isso eu já sabia que era possível. Eu disse, não, beleza, dá para fazer, mas vai levar 3 meses. Aí ele, 3 meses para aumentar um campo nome? Eu, sim, porque eu preciso
alterar esse campo nome em 1.500 lugares diferentes e depois de alterar, eu preciso testar cada uma dessas funcionalidades, essas 1.500 funcionalidades. E aí eu peguei e dividi as 1.500, né, fiz uma conta de padeiro, disse que cada funcionalidade levaria, sei lá, 10 minutos para ser atualizada, eu preciso de pelo menos 3 meses, isso se tudo der certo. Aí ele parou e disse assim, poxa, não pensei que isso fosse tão pesado. Resumo da ópera, ele desistiu da alteração. Ele achava que era uma coisa muito simplória, tá certo? E isso acontece muito com os meus usuários, porque para um usuário, quando ele olha para uma área de negócio, né, quando ele olha para uma tela e ele diz assim, não, ajuste isso aqui, na cabeça dele é clicar um botão e ajustar, você está entendendo? E isso nem sempre é realidade, né? Nem sempre é realidade. O usuário diz assim, não, muda isso aqui, é só uma mudançazinha de nada. Mas porque o usuário ele não tem os mesmos conhecimentos que a gente tem sobre a forma como foi feito o desenvolvimento daquele sistema, ou das peculiaridades que ele tem, ou das necessidades que essa manutenção possa gerar, que possa criar uma situação de complicar essa manutenção. Então, a gente tem nessa avaliação que levar para ele qual é a profundidade do que ele está nos pedindo, tá certo? Mas, em avaliado, eu disse assim, olha, chefe, para alterar isso aqui, eu preciso de 3 meses. Aí ele pega e diz assim, aprovo, pode fazer. Aí a gente começa a implementar. Vou começar a implementação disso, né? Faço meu cronograma, trabalho essa mudança, mudo, altero, ajusto. Terminadas as alterações, alguém precisa revisar, né, e ajustar, e uma vez estando tudo correto, é que a gente põe em produção. Veja que antes da gente colocar em produção, o meu usuário que aprovou essa mudança e fez a revisão dessa mudança, porque essa revisão vai ser feita pelo usuário, né? Essa revisão, ela é uma mistura de teste e revisão para saber se o que nós fizemos é realmente aquilo que o usuário pediu, que ele tinha vontade, né, que ele queria. E aí, se tiver tudo ok, né, tudo devidamente registrado, devidamente controlado, eu posso colocar esse processo em produção, tá certo? Vejam que isso é fundamental para que a gente tenha um controle do que está sendo mudado. Então, mudar alguma coisa na minha unidade operacional não é uma tarefa que deve ser tratada como algo qualquer. Ela precisa ter muito controle, precisa ser organizada. Professor, Diga lá. é, por exemplo, aí no caso vem a mudança, lá o negócio solicita a mudança, certo? Uhum. Passa pela gerência de mudança, né, a gestão de mudança, vai lá, é aprovado, certo? Aí daí Certo. ela não precisa mais passar pela mudança, né? Ela segue como se fosse a parte de desenvolvimento normal do software, né? Cria o desenvolvimento, passa para a área de teste, vai para homologação, essas coisas, segue o fluxo normal, é isso? Mais ou menos. Esse fluxo normal, quando a gente fala de gestão de mudança, já pressupõe que eu tenha um conjunto de atividades de gerência de configuração e mudança. Então, por exemplo, só respondendo aqui, depois a gente vai falar mais disso, mas só adiantando um pouquinho. Uma vez aprovado, porque isso aí faz parte do processo de gerenciamento de mudança, mas uma vez aprovado, eu preciso ter controles também no meu software para registrar que parte do meu software estão sendo mudadas, quem foi que mudou, quem tem permissão de mudança, né? Então, esse gerenciamento ele tem que contemplar a autorização da pessoa, do usuário que vai ajustar o código-fonte para aquela nova mudança, né? Ou criar ou alterar, tá? Eu preciso ficar com o registro da versão anterior e da nova versão. Quando a gente trabalha
em unidades um pouquinho maiores, o pessoal costuma trabalhar os softwares de gerência de configuração. Então, você às vezes vai lá e dá um check-in, check-out no documento. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas esse check-in, esse check-out, normalmente ele armazena quem está mudando, o que está mudando e quando está mudando, tá certo? E aí isso daí depois, uma vez gerado, né, todas as alterações compiladas, validadas, né, é esse software que vai ser gerado, ele fica com uma rastreabilidade na sua construção também. Isso também faz parte do gerenciamento de mudança, certo? Legal. E aí, uma coisa, uma solicitação de mudança, como ele diz aqui, ó, pode se originar de qualquer parte da organização. Né? Qualquer parte, porque a área de negócio é quem, como eu estava dizendo, é quem solicita alguma coisa. Então, essa solicitação de mudança pode vir virtualmente de qualquer lugar. Pode vir desde o cara que, lá o gerente de uma área qualquer, como pode vir do presidente da empresa. Vai tudo depender da situação, certo? Coisas relacionadas com a minha gestão de mudança. Alguém tem uma pergunta aqui? Diga lá, Xavier, qual sua pergunta? Se você quiser falar, fica à vontade, viu? Se não quiser digitar. E, pessoal, às vezes a pessoa põe o, um texto no chat, às vezes eu não escuto ele fazer o bip. Se por acaso eu não escutar e você tiver com a dúvida, é só interromper. Usa o áudio um segundinho. Pra vocês terem uma ideia, lá no Banco do Nordeste, o nosso processo. Escreva mesmo, Xavier, escreva aí, que eu estou falando aqui enquanto você escreve, mas escreva a pergunta que aí eu respondo. Mas assim, lá nosso processo de gerência de configuração e mudança, ele é tão chato, digamos assim, tão, digamos, completo, que para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa recebe uma solicitação para construção de alguma coisa, essa solicitação ela já passou por um gerente de projeto, já passou por nasceu numa área de negócio, tudo via sistema, a área de negócio solicita, essa solicitação vai para um processo de priorização, né? Obviamente o processo de priorização é comandado pelas áreas de negócio também. Essa priorização, uma vez que ele entra na grade de priorização, vai para um gerente de projeto que cria demandas, que cria solicitações que vão para as equipes. A equipe recebe a solicitação, altera o software em uma área controlada, né, uma área que não é a área de produção logo. Ele faz pega uma versão desse software para alterar. Ele altera esse software, ele informa para o gerente de projetos que concluiu as alterações. O gerente de projeto, através de um software, comanda a compilação do software e disponibilização desse software em ambiente de desenvolvimento e teste, né? Desenvolvimento, teste e homologação, para que o usuário possa validar, para que possa passar por ferramentas de teste automatizado. Na verdade, as ferramentas de teste automatizado, elas acontecem no momento da compilação. E aí, uma vez compilado, tudo ok, tudo aprovado, e nesse processo de compilação ele já verifica se esse artefato de software que foi criado, ele está aderente às regras e normas de desenvolvimento de sistemas do banco. E estando tudo ok, é compilada a versão final, é enviado para uma área
considerada de produção, onde os artefatos de software estão considerados estabilizados, certo? E uma vez lá, é disponibilizado um artefato para ser enviado para a infraestrutura via solicitação também, para ser disponibilizado em ambiente de produção quando for possível, certo? Porque existe também uma programação para se colocar em produção as coisas. Um exemplo, não se coloca nada em produção 3 dias antes do fim do mês, 3 dias depois do início do mês, que são as épocas em que os sistemas fecham em qualquer empresa, né? É o fechamento do mês e o início do próximo. Nessa época não se aceita nenhuma mudança para haver uma redução nos incidentes e problemas, tá certo? Então, todos esses são, digamos assim, versões mais aprimoradas de um processo de gestão de mudança, certo? E esse não é um processo que é exclusivo do Banco do Nordeste, não. Você tem várias empresas no mundo utilizando esse software. Lá a gente utiliza os softwares da Rational, da IBM Rational, e tem várias empresas no mundo que utilizam a mesma estrutura. Ninguém inventou a roda, não. Tá só todo mundo utilizando aquele que a gente já sabe que funciona. Diga aí, Xavier, bota aí tua pergunta. Aproveita e toma mais uma aguinha. Quer perguntar depois mesmo, Xavier? Bom, vamos para frente então. As necessidades, né, as motivações para a gente trabalhar a gestão de mudança. Primeiro, redução dos custos. Professor, ele botou a pergunta aí. Aí, botou? Então, peraí, vou voltar. Vale, eu não tinha visto a pergunta. A pergunta dele é assim, é em relação a um caso que aconteceu na empresa. Preciso que a TI altere um relatório para que identifique projetos que são desenvolvidos em Fortaleza e Natal. Mas como está com 6 meses, dizem e nem dizem nada. Rapaz, Xavier, isso possivelmente está relacionado com questões de priorização. Uma coisa muito séria quando a gente trabalha gestão de portfólio de projetos, né? Toda empresa ela tem que gerir as solicitações dela. O que acontece? A área de TI ela tem uma limitação grave de recursos humanos. As empresas normalmente elas não pagam, né? Elas não conseguem botar dentro de casa, pagar pela quantidade de técnicos de TI suficientes para cobrir, assim, digamos, o que ela espera espera de produzir, né? Então, assim, existe uma limitação física, né? Então a empresa pega, sei lá, tem 20 pessoas trabalhando. Essas 20 pessoas estão com uma série de projetos. Então, quando você pede um relatório para que um relatório seja construído, você precisa que esse relatório seja priorizado. Alguém precisa colocar ele na frente da fila, tá certo? E aí, possivelmente, a pessoa que está trabalhando a priorização dessas demandas achou que, assim, eu estou imaginando, certo? Eu não tenho como dar certeza, nem como. Mas possivelmente, ou está sem pessoal suficiente para construir o relatório e ele está numa fila aguardando chegar a vez dele, tá? Ou ele, bom, o relatório aparentemente é simples, então talvez seja uma questão de realmente botar na fila, de conseguir passar na frente dos outros, né?
Pois é, você colocou até que a gente já solicitou, o gerente já solicitou. Talvez seja a hora do seu gerente conversar com o gerente da TI e dizer o seguinte: amigo, eu estou precisando desse relatório pronto. A empresa precisa desse relatório funcionando para que a gente consiga avaliar essa tal coisa aqui. E como é que eu faço para priorizar o meu relatório? O que é que está faltando para priorizar o meu relatório? Claro que isso tem que ser um papo de gerente para gerente. Aqueles papos que o cara não. Os caras se trancam numa sala, né? E resolvem lá e depois. Mas possivelmente é isso, tá certo? Deve ter outras prioridades na empresa, alguma coisa mais urgente, não sei. Como se os projetos não tivessem rastro no sistema. Bom, teria que analisar a situação, certo? Mas, assim, a minha sugestão para você é pedir para o seu chefe tentar trabalhar a priorização. E se não for possível, tá certo? Pode ser que haja algum problema técnico que impeça que o relatório exista, que o relatório seja construído. Então, que fique muito claro e, se for o caso, criar uma solução alternativa, certo? Porque eu costumo dizer sempre o seguinte: na área de TI, tudo tem jeito, só que nem sempre a empresa quer pagar o preço necessário para resolver o problema, certo? Às vezes não tem retorno do investimento para resolver o problema. Isso acontece, tá bom? Então vamos lá. Dos processos de gerência de mudança, nós temos a questão da redução dos custos, né? Porque se você não tiver controle do que você está mudando, você vai acabar gastando sem necessidade. Um exemplo disso aqui: uma vez eu trabalhei numa empresa e a, os colegas, né, de uma determinada área de negócio lá, eles tinham gestão, né, eles tinham controle sobre o pessoal de desenvolvimento de software, tá certo? E aí o que é que eles faziam? Eles não precisavam aprovar as suas alterações no software, porque eles eram os chefes como se eles tivessem um pequeno departamento de TI dentro da empresa, sabe? A TI era descentralizada. Cada departamento tinha sua TI, certo? E aí o que aconteceu? O que acontecia? Tudo que dava na cabeça deles, eles mandavam fazer. Olhava para o menino da TI, né, e disse assim: ó, menino, muda aqui o sistema, faça isso aqui. E aí, beleza, né? Iam mudando, iam mudando, iam mudando. Um belo dia, os caras foram olhar, metade das coisas que eles estavam fazendo não eram necessárias. Eles estavam fazendo as mudancinhas só porque eles achavam mais interessantes, mas não tinha motivação alguma para isso acontecer. E como foi que eles descobriram isso? Eles descobriram porque em um certo momento essa empresa teve a TI centralizada. E aí, naquele momento em que a TI foi centralizada, os caras começaram a trabalhar num esquema de gerência de mudanças. E aí, quando o pessoal daquela área de negócio solicitava uma modificação, alguém perguntava: por que você vai mudar isso? Depois o cara avaliava o impacto e dizia: isso vai custar tanto, você aceita pagar? Porque aí o cara tinha que autorizar o desenvolvimento daquele software, porque ele não tinha mais à disposição a pequena unidade de TI dele, tá? Então, se descobriu que a empresa estava tendo despesas de desenvolvimento de sistemas que não eram necessários, quer dizer, eu estava jogando dinheiro fora. Só porque o cara achava bonito um dia um relatório ficar ordenado por ordem alfabética e no outro dia ser por ordem de data. Tá? Isso acontece. Então, dentre outras coisas, o processo de gerência ajuda a resolver esse tipo de problema. Aumento da produtividade. Né?
Ora, pessoal, no momento em que eu gerencio o que eu preciso fazer, o que eu avalio e aprovo, eu somente vou pôr em execução aquilo que efetivamente eu necessito, tá certo? Eu não vou mais ter, como isso aqui está conectado aqui com meus custos, né? Eu não vou ter muito que fazer coisas que não estejam, que não tenham sido aprovadas e, e devidamente autorizadas. E aí, nesse caso, esse aumento da produtividade é por quê? Porque como eu não vou mais fazer bobagem, como eu não vou, só vou fazer coisas que estejam estritamente aprovadas, e uma vez para que elas sejam aprovadas, eu tenho que avaliar com clareza o escopo do que eu vou modificar, então isso se transforma, né, isso reflete em um melhor direcionamento dos meus esforços para que seja executado, para que seja colocado em prática somente aquilo que estritamente tenha sido necessário para resolver o meu problema, tá? Isso aumenta a minha produtividade. Isso também melhora a qualidade, tá? Melhora a qualidade porque, nesse caso, eu passo a ter mais controle do que eu estou mudando, né? Ora, eu vou avaliar com clareza o que eu vou implementar, depois eu vou revisar. A probabilidade de você passar, deixar um problema perdurar aqui é menor, tá certo? Então, você já vai ter uma melhoria na qualidade. Outra coisa, tá? Se você não gerenciasse a implementação e não fizer a revisão, existe um risco razoável de acabar passando um defeito no seu software, tá certo? Veja que essa revisão não impede o software, nós estamos querendo apenas melhoria da qualidade, tá? Melhoria. Nós estamos reduzindo custos, aumentando, melhorando. Não temos garantia alguma que tudo vai ficar perfeito, tá certo? Mas a gente trabalha para melhorar. Tá? Melhoria nos serviços, né? E nas funcionalidades. Óbvio, se você está tendo mais cuidado na hora de colocar as coisas em produção, você está melhorando os seus serviços e as funcionalidades que eles estão implementando. Tá certo? Professor, eu acho que eu consegui Beleza? desbloquear aqui o microfone. Conseguiu. Tô ouvindo sim, Xavier. Pronto. O que aconteceu, né? Lá, tem um relatório que a gente vê análise de mudança, que aí eu consigo enxergar de qual situação o projeto estava e para qual ele foi, né? Desenvolvimento de protótipo. Só que aí a produção desse protótipo é feita ou em Fortaleza ou em Natal. Aí, quando é um projeto de Natal, é como se a gente não conseguisse ver a produtividade do funcionário e também não sabe de onde ele avançou, de onde para onde, né? E aí eu só consigo ver se eu realmente tiver o código do projeto. Então, se eu quiser ver quantos projetos eu fiz de Natal no mês, eu tenho que saber todos os projetos anotados para ter esse número, entendeu? Entendi. E aí eu não tinha essa visão que um simples detalhe, né, pode demorar, sei lá, 3 meses para ser resolvido. Então, para mim era uma coisa muito fácil de um contici ali, né? Pois é, mas aí a gente não sabe se não tem. Olha, eu também não estou dizendo que não seja uma coisa simples, não, tá? Não tenho como avaliar, mas porque vai depender de como é que o software foi construído. Mas está na hora de chegar para o gerente de TI lá, gerente para gerente, dizer assim, meu amigo, né? O que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema aqui? Porque isso aqui está impactando no meu trabalho. Nós precisamos resolver isso daqui. E aí, se for um problema técnico, uma
uma característica técnica que esteja impedindo essa tarefa, né, essa funcionalidade, está na hora de resolver. Está na hora de botar, né, botar para resolver o negócio e trabalhar isso. Então, sim, eu vejo dessa forma, tá bom? Então, assim, minha sugestão é essa. E essa história da gente achar assim que às vezes é uma coisinha simples, pode ser simples. Mas, tipo no exemplo que eu dei do aumento do tamanho do campo nome, né, que eu tinha que mudar em 1.500 locais diferentes, isso gerava uma tarefa de 3 meses, isso às vezes é uma coisa que a gente às vezes nem sabe. Pode ser que seja uma coisa simples, pode ser que seja uma coisa um pouquinho mais complicada. Alguém vai ter que avaliar, tá bom? Talvez o cara tenha avaliado e seja muito pesado, ou talvez ele não tenha chegado nem a olhar, ou olhou e disse assim, não, isso é só um relatório, e a gente está aqui com o pessoal até usa uma expressão, né? Nós estamos no circo e a empanada está pegando fogo, né? E a TI é o bombeiro, né? Então, assim, tá para desabar tudo, pegando fogo, e a TI às vezes está atolada tentando resolver os problemas. Isso acontece, né? Então, assim, tem que dar uma analisada, Xavier. Ver com eles lá. Então, valeu, professor. Obrigado. Nada. E aqui a última opção que ele colocou aqui, ó. Já mudanças reativas podem ser para correção de erros ou para alguma mudança no ambiente. Mudanças que ele chama de reativas, né? Nós temos todas essas aqui, essas reduções de custo, aumento de produtividade. Tudo isso que nós falamos até aqui foram motivações proativas para uma mudança, tá certo? Proativas para a gente utilizar a gerência de mudanças. Já tem mudanças que precisam ser reativas, tá certo? Elas precisam acontecer porque deu um erro, porque gerou um problema, né? O sistema parou por algum motivo, caiu alguma coisa. Então, nessas situações, a gente tem que correr atrás, e aí existe também uma forma de se estruturar uma gerência de mudanças, considerando os incidentes e os problemas. Lembra que a gente falou, que até eu comecei a falar para vocês, assim, olha, existem formas da gente trabalhar a gestão de mudanças quando a gente tem um problema gerado por um incidente, aliás, um incidente que gerou um problema e que a gente precisa criar uma solução definitiva para ele, né? Até falou de solução de contorno, né? A gente começou a falar sobre isso, tá bom? Não, o processo a ser definido deve procurar estabelecer uma implementação de mudanças em trabalhos em execução, limitando a introdução de erros ou incidentes. Isso é o mais importante, pessoal. Eu tenho que trabalhar para reduzir a inclusão, né, a introdução de erros ou incidentes nos meus processos, tá bom? Isso tudo, né, ele coloca aqui dentro de um risco aceitável. O que é que ele está querendo dizer aqui? Olha, pessoal, o pessoal costuma falar que quem desenvolve para iOS, né, para o software da Apple, é muito chatinho porque a Apple é chata na hora de liberar as atualizações dos seus softwares, porque ela passa uma semana lá procurando erro no seu software. O pessoal já fala que o Google é bem rapidinho. Eu não sei, eu nunca desenvolvi aplicativo mobile que eu precisasse colocar a aplicação na loja. Alguém aqui já colocou? Isso mudou, mas o da Apple ela tá dando retorno já bem mais rápido. Beleza. Mas antigamente era bem assim mesmo, eles realmente demoravam muito para revisar. Eu não sei se tipo, um deploy inicial, né, um aplicativo na versão 1.0, sei lá, primeira versão, ele ainda tá assim. Mas quando é correção, essas coisas é bem rápido. Até no mesmo dia eles chegam a dar retorno.
Excelente, excelente. A informação que eu tinha, eu já vou atualizar a minha informação. Mas, no caso, tá? É um processo que a empresa tem para tentar reduzir o risco de erros nos teus softwares, né? Isso é o que a gente trabalha com o tal do risco aceitável, né? Às vezes você põe uma coisa em produção, né? Você coloca um artefato em produção que muitas vezes você não tem uma certeza total que ele está funcionando, mas às vezes é necessário, tá certo? Mas a gerência de mudança, ela está aí para quê? Para tentar reduzir ao máximo o risco da inclusão de erros e a produção de incidentes, tá certo? E aí a gente envolve o quê? Ó? Gerência de todas as mudanças que possam causar impacto no trabalho, né? Claro, toda e qualquer mudança que vai ser distribuída, ela vai gerar impacto no trabalho. Então, você tem que controlar. Estabelecimento de padrões e procedimentos para execução rápida e eficiente de mudanças planejadas. Pessoal, estabelecimento de padrões e procedimentos padrões. Quando a gente pensa num processo de gerência de mudança, nós temos que imaginar que toda e qualquer mudança que eu vou fazer no meu software, ela tem que seguir o mesmo conjunto de passos, ela tem que seguir o mesmo conjunto de regras, certo? Eu cumprindo essas regras, eu atinjo normalmente o objetivo de reduzir esses riscos, porque nesse caminho eu vou fazer uma série de checagens, uma série de controles, uma série de verificações que vão me ajudar a reduzir esses riscos, tá certo? Como assim, né? Vou dar aqui um exemplo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, num processo de gerência de mudanças, em que o programador ele não tem permissão de compilar o próprio software, por exemplo, e disponibilizar para teste, certo? Diz assim, professor, isso é uma bobagem. O programador está compilando o software que ele está gerando, né? Ele recebeu uma solicitação de implementação, ele fez a implementação, ele está compilando para testar essa implementação. Beleza. Mas aí eu pego e digo o seguinte, olha, para você poder disponibilizar essa versão para a gente fazer a avaliação, você vai ter que submeter esse seu código-fonte a um processo de verificação de erros. Por exemplo, um processo qualquer de verificação de erros. Bom, isso já vai te garantir o seguinte, se você tiver cometido erros básicos, que você não tenha nem notado no seu código-fonte, esse processo de verificação de erros básico deve pegar esses erros. Né? Tipo, tem erros que o pessoal chama de testes unitários, né? Testes mais simples, tá? Que já conseguem ser feitos todos hoje em dia por software, sem precisar de interação humana. E aí você joga lá e executa. Você pode dizer assim, não, eu não quero fazer esse teste. Não, se você tem um processo de gestão de mudanças bem definido, a pessoa vai ter que submeter o software, né, o que ela desenvolveu nesse processo. E isso vai naturalmente reduzir a chance de passar um erro básico pelo teu software. Tá certo? Então, essa é uma forma da gente trabalhar, né, a redução dos problemas, estabelecendo padrões de desenvolvimento ou procedimentos padrões, né, relacionados com o deploy, né, relacionados com o desenvolvimento e a entrega dessas mudanças que foram planejadas, certo? Ó, incluindo testes, né? Os testes são os mais importantes, né? Para aquele novo artefato de software que vai ser distribuído. Entendeu, Bruno? Tipo assim, vamos supor que você está desenvolvendo um software, Bruno, tá bom?
E aí você pegou lá e você compila o seu software normal, tá certo? Tá funcionando na sua máquina, beleza. Só que aí você, na hora de sair, você sem querer colocou um defeitozinho no seu software, tá bom? Sem querer você botou lá, fez uma coisa lá e mudou um determinado linha de código lá e ficou com um problema. Mas é um problema que não necessariamente vai impactar no seu, diretamente na operação logo do software. Sei lá, é uma opção que só acontece uma vez ou outra, né? E aí, se você não submete o seu código-fonte a um processo de verificação, esse erro passaria. Já o processo de verificação, ele pegaria o erro. Então, se a sua empresa tem um padrão de gerência de mudança, né, de gestão do processo de mudança, você naturalmente vai lá e descobre, porque você submete, mesmo que você não queira, você vai ter que submeter o seu código-fonte àquela verificação, submeteu a verificação, beleza, Emílio, submeteu essa verificação, e aí passou, dá continuidade, não passou, volta para ser ajustado. Nessa hora, o seu processo de gerência de mudança faz toda a diferença entre você distribuir uma coisa com problema ou não distribuir com problema. Entendeu? Essa padronização é que faz toda a diferença. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, é que eu tinha esquecido. Eu tenho feito as presenças aqui, né? Como eu falei, não para dar faltas em vocês. Essa não é a ideia, certo? E eu tive pensando o que eu vou fazer. Quem estiver vindo aqui para os encontros comigo aqui online, quem estiver conseguindo, vai ganhar uma bonificação de algum tipo. Eu vou ainda bolar qual é a bonificação, tá certo? Vai ter uma bonificação, eu vou ver como é que eu vou trabalhar isso. Afinal, eu tenho que valorizar os meus coleguinhas que estão aqui, né, toda semana aqui, dividindo essa cadeira, né, dividindo esse espaço online aqui, tá bom? Então, assim, eu já sei que nosso controle de frequência não vai gerar faltas para ninguém. E assim, o sentido não é esse. O sentido não é prejudicar ninguém. O sentido, na minha humilde opinião, é eu criar algum bônus assim para motivar, né? Motivar um pouco a vinda de vocês. Eu faço já a nossa chamada, tá? Só concluir esse aqui. Só a gente conclui depois o resto dessa parte de gerência de mudança na próxima aula. Tá certo? E a última coisa, né, das coisas importantes também na gerência de mudanças, é o controle da implementação da mudança, certo? Controlar a implementação da mudança, evitando que a pessoa se desvie do planejamento, tá? Por que que eu trabalho o que é esse controle de implementação da mudança? Como é que eu faço essa gestão? Quando eu tenho um processo de gestão de mudança, você tem as solicitações que são, digamos assim, enviadas para as pessoas desenvolverem as funcionalidades. Ora, eu vou ter sempre solicitações, pelo menos eu devo ter solicitações, com um bom nível de definição. Essa definição, ela foi gerada no momento lá atrás, em que eu tive a definição da minha mudança, em que eu fiz a análise e a aprovação da mudança. Naquele momento, eu fechei bem o escopo do que eu iria fazer. Então, eu recebo uma solicitação bem específica para ajustar uma determinada área do meu processo, do meu software ou da minha estrutura. E eu me amarro nisso para trabalhar. Então, eu vou entregar explicitamente, né, diretamente,
aquilo que me foi solicitado. Então, eu corro um risco menor de me desviar do foco principal do meu desenvolvimento de software. Tá certo? Vocês entenderam essa parte, pessoal? Essa primeira parte aqui, nós depois vamos dar continuidade. Depois, na próxima aula, eu concluo isso aqui. Sim, professor. Certo? Então, aqui eu vou